Bom Bom dia. dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Genuíno. Bom dia, Bom dia, Breno. É um prazer participar desse diálogo com a tua presença. Então, eu queria atualizar. Ontem saiu uma posição importante, né, da Comissão Nacional de Direitos Humanos, na defesa de ambos, né, especialmente com o Breno, e queria ouvir um pouco o diálogo de ambos sobre esta perseguição inclemente do sionismo contra vocês dois, né? Quer começar, Breno? E na sequência o Genuíno já vinha com a gente aqui? Ontem, só para registrar, né, foi uma posição, uma nota do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é um organismo vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos. Ironicamente, ele foi criado um pouco antes da ditadura militar, em 16 de março de 64, e em 92 ele mudou de nome, né? Antes ele se chamava Conselho Nacional em Defesa da Pessoa Humana, algo assim. E depois passou a ser o Conselho Nacional de Direitos Humanos, aprovou uma nota de repúdio à CONIB pela perseguição judicial e em defesa da liberdade de expressão, né? E ali nessa nota relatam os casos e tem esse repúdio à CONIB, o que é um passo importante. O Conselho Nacional de Direitos Humanos é o principal organismo de direitos humanos do Poder Executivo, né? Então foi uma posição bem relevante. Olha, Mauro, vou aqui retomar algo que nós já tínhamos conversado, mas que eu acho que é importante para as pessoas terem claro. A CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, ela é a coordenadora, a principal entidade do lobby sionista no Brasil, que é composto por uma série de tentáculos e ramificações. Porque, além dessas entidades supostamente de representação comunitária, que são a CONIB e as 14 federações estaduais, há uma série de ONGs e institutos, cada qual tentando cobrir uma certa parte da opinião pública. Então, você tem, as mais importantes são a Stand With Us, que é uma sucursal brasileira de uma ONG com esse mesmo nome, norte-americana. Nos Estados Unidos, é uma ONG de extrema-direita, da extrema-direita sionista. Aqui no Brasil, ela se acomodou numa posição um pouquinho mais moderada, mas é dirigida por um cidadão que é brasileiro, embora ele seja brasileiro, ele foi oficial das Forças Armadas Israelenses. Você tem o IBI, o Instituto Brasil-Israel, que busca representar mais o sionismo, busca representar o sionismo mais moderado. Então, são várias instituições de ONGs desse tipo, além de outros tipos de instituição, que são as escolas, os hospitais, como o Albert Einstein, as instituições de caridade, enfim, é um complexo bastante amplo e bastante poderoso, não é? Tanto em termos de influência sociocultural, quanto do ponto de vista financeiro. E, especialmente a CONIB, ela tem o papel de operar ao lado da Stand With Us e do IBI, então é o triângulo das principais entidades políticas do lobby sionista. Eles têm o papel de tentar tirar do cenário as vozes críticas ao Estado de Israel e ao sionismo. E, para isso, eles estão recorrendo a uma técnica que, nos últimos 2, 3 anos, começou a ser muito estudada nos Estados Unidos e na Europa. É uma técnica que atende pelo acrônimo de SLAPP. SLAPP é o verbo em inglês para estapear, mas é um acrônimo que quer dizer Strategic Lawsuits Against Public Participation, demandas judiciais estratégicas contra a participação pública. É uma técnica diferente do lawfare, do qual o Genuíno já foi vítima. O lawfare tem como objetivo colocar os adversários e inimigos na cadeia, condená-los, tirá-los fisicamente e legalmente da cena política, como aconteceu com o Genuíno, como aconteceu com o Lula, como aconteceu com o Zé Dirceu, como aconteceu com vários dirigentes do PT nos últimos 10 anos. Não é? O SLAPP, ele não tem necessariamente como objetivo vencer na justiça. Eles entram, inclusive, com ações de estapafúrdias na justiça. O objetivo é soterrar as vozes críticas numa montanha de processos, de tal maneira que você seja levado à exaustão física, financeira,
que os meios de comunicação têm um receio de te convidar em função desses processos, que você seja cancelado nas redes sociais. O resultado jurídico não tem importância. Realmente, eles entram com ações estapafúrdias. Por exemplo, no meu caso, uma das ações cíveis pede que eu indenize cada judeu brasileiro com um salário mínimo. Eu precisaria de uma indenização de 230 milhões de reais se houvesse uma decisão favorável do juiz. Recentemente, eles pediram algo também que não se vê desde a ditadura militar, não é? Que eu fosse proibido por qualquer meio de comunicação, entrevistas, lives, manifestações públicas, de me pronunciar sobre a questão palestina. E caso me pronuncie, seja decretada a minha prisão preventiva. É outro pedido absurdo. Eu duvido que um juiz, em plena consciência, qualquer juiz, seja capaz de aceitar uma petição desse tipo. Seria uma insanidade, não tem qualquer amparo legal. Mas eles vão soterrando os seus objetivos, ou seja, as suas vítimas, aquelas pessoas que eles querem calar, eles vão soterrando com processos. Eu já respondo em 3 blocos diferentes de ações, eu já nem tenho a conta direito, acho que há 8, 9 processos. E eu sei, por diversas fontes, que eles já estão indo para a segunda etapa dessa técnica, que é me processar em cada uma das cidades nas quais eu estou lançando o livro. Na justiça estadual de cada uma dessas cidades. Isso pode significar 40, 50, 60, 70 novos processos. 30, 20, não importa. É uma montanha de processos para soterrar as vozes críticas. Eles têm feito isso nos Estados Unidos, têm feito isso na Europa, e isso tem que ser denunciado. O importante dessa nota do Conselho Nacional de Direitos Humanos é que começa a denunciar a CONIB. Não é uma nota de solidariedade a fulano ou beltrano. Embora eu agradeça a solidariedade, eu sei que para o Genuíno também é importante a solidariedade. O mais importante é a denúncia do que faz a CONIB, que é rigorosamente uma ação contrária à Constituição brasileira e contrária à soberania nacional. Quer dizer, é uma nota que vai no sentido de denunciar esse tipo de comportamento do lobby sionista. E isso é muito importante. É interessante. A precursora dessa estratégia aqui no Brasil, em 2008, foi a Igreja Universal, que pegou uma jornalista da Folha, Elvira Lobato, e aí cada pastor em cada cidade abriu um processo. Isso infernizou a vida de Elvira. Ela falou, eu não consigo mais trabalhar, o que eu tenho que fazer é ir nas oitivas e em cada uma dessas varas para me defender, para responder processo, né? Eles infernizam a vida das suas vítimas, né? Genuíno, fala. Ô Mauro, Breno, Rebeca, isso acontece devido à necessidade desta direita que defende o governo de Netanyahu a calar as vozes que denunciam, que bradam em torno da defesa do povo palestino, das vozes que são solidárias à autodeterminação e à soberania do povo palestino, as vozes que denunciam o que está acontecendo na faixa de Gaza e na Cisjordânia, inclusive os últimos fatos que são revelados pela imprensa na internet, é para calar. E essa espécie de assédio judicial para infernizar a vida das pessoas é exatamente com o objetivo de não ter a crítica, não ter a repercussão, não ter o desgaste. Enquanto isso, você tem um genocídio em marcha e vai cada vez mais colocando em risco a existência de um povo, que é a existência do povo palestino. É disso que se trata. No meu modo de entender, essas ameaças via judicial é exatamente para calar, para intimidar, para conter esses protestos que denunciam no mundo inteiro. No mundo inteiro está acontecendo isso. Você viu agora no festival Grammy nos Estados Unidos, vê o que aconteceu com o Roger Walter, com a gravadora, veja o que acontece com a Federação Asiática de Esporte, que propôs não incluir o governo de Israel na programação esportiva,
porque são várias formas de pressão. O que eles querem é que continue o extermínio, o massacre, mais de 100 mil pessoas atingidas, mortos, desaparecidos, feridos, grande parte crianças e mulheres, e isso fica em silêncio. Enquanto o silêncio perdura, eles vão perpetrando o genocídio. Portanto, Mauro, eu acho que essa questão é uma questão política fundamental. Não é uma questão religiosa, não é uma questão de antissemitismo, é uma questão política em defesa da soberania e da autodeterminação do povo palestino e de denúncia do genocídio, denúncia do que está acontecendo naquela região do planeta. Inclusive, a conivência dos governos como dos Estados Unidos e da maioria dos governos da Europa, com exceção agora essa decisão tomada pelo governo da Espanha. Então, e a necessidade que eles estão tendo, tudo indica, de precipitar a ampliação da guerra e a demonstração de fragilidades, porque, de um lado, eles não querem revelar as fragilidades que estão sendo evidentes. Por outro lado, eles não querem revelar que as pessoas conheçam o genocídio em todos os seus detalhes, a cores, como está acontecendo com crianças, mulheres, com a população civil. E aí vem essa maneira ofensiva de criar constrangimento, criar dificuldade. Eu acho que essa luta é uma luta importante, é uma luta que tem a ver com o modelo de civilização que a gente defende, o modelo de humanidade, os valores da soberania, da igualdade, dos direitos, da pluralidade, do respeito aos direitos humanos. Eles tentam criar um constrangimento em relação ao antissemitismo. Nós combatemos qualquer preconceito contra o povo judeu. Nós combatemos, está na história da luta da esquerda. Agora, eles tentam embaralhar para criar uma confusão e ganhar a parte de adeptos, em parte alguns adeptos, e, por outro lado, criar essa pressão política. É disso que se trata. Nós estamos lutando por uma causa justa, que nós não podemos ficar parados diante do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente assiste, tanto na televisão aberta, na televisão fechada, como na internet. Então, é uma questão política essencial, a solidariedade ao povo palestino e pressionar o governo de Israel para aceitar a paz, o acordo de paz, a existência da soberania do povo palestino com a sua organização estatal, a entrega dos reféns e a entrega de prisioneiros. É disso que essa pressão que é fundamental para a gente viabilizar nesse momento. Legal. Genuíno, obrigado demais. Esticamos tua presença aqui hoje. Queria te agradecer muito. Terça-feira que vem estamos juntos de novo. É bom vê-los ombro a ombro aí na luta contra o sionismo, contra a extrema-direita, na luta dos socialistas brasileiros. Valeu, Genuíno. Um grande abraço, Mauro, um grande abraço, Breno, um grande abraço, Rebeca. Até terça-feira de carnaval, né? Terça-feira de carnaval. Não, é terça de carnaval, não tem. A gente vê na semana não que vem. Não tem, né? É bom. Terça não tem, nós vamos desfilar segunda e terça, não tem isso, não. Tá bom, valeu, Mauro. Um abraço. Tchau. Bom dia, Janine. Eu queria puxar para essa conversa também, Mauro, para o Breno, essa questão do fim, né, Breno, do apoio de alguns países naquela agência que ajuda os refugiados na faixa de Gaza, depois que Netanyahu disse que funcionários teriam agido junto com o Hamas no dia 7 de outubro, né? Ou seja, nem a ONU escapa dessa sanha, desse sandismo, né, do sionismo no mundo todo. Então, tem muitos tentáculos que atingem não só as pessoas físicas, como as instituições, como a ONU, né? Claro. Você está se referindo à Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, né? Exatamente. Que é uma agência que foi criada logo depois da Primeira Guerra Árabe-Israelense, em 1949, e ela atende a situação dramática que se originou na região quando Israel expulsa, aquela época, nós estamos falando de 75 anos atrás, Israel expulsa 750 mil palestinos das suas casas, das suas terras, e essas pessoas simplesmente elas não tinham para onde ir. Não é? Parte delas emigrou para países árabes, a outra parte ficou ali naquele pedaço de território que Israel não ocupa
e que estavam sob a gerência, digamos assim, depois da Primeira Guerra Israelense, da Jordânia e do Egito. Então, ali vai se constituir essa agência das Nações Unidas, que é financiada pelos países integrantes das Nações Unidas. E eles agora, a pretexto de que essa agência teria funcionários envolvidos com o Hamas, esses países cortaram as verbas. Sim. O que leva a um caos humanitário brutal, porque muitas das estruturas que existem nos territórios ocupados para os refugiados palestinos dependem desses recursos. Né? Então, Israel montou uma operação de inteligência. Quem é o denunciante sobre o suposto envolvimento de funcionários dessa agência com o Hamas é o próprio Estado de Israel. Essa é a origem da denúncia. Imediatamente, o relatório do governo israelense foi acatado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, com exceção da Bélgica, se eu não me engano. Não é? No dia seguinte, o escritório da Bélgica na faixa de Gaza foi explodido pelo exército israelense. Sim. Então, é essa situação. Quer dizer, é uma operação de guerra. Né? É uma operação de guerra. Agora, essa agência precisa buscar novos recursos. Oxalá, nesse momento, Rússia, China, os países árabes, o Brasil tem um papel nessa agência, né? Possam contribuir para repor os recursos. Não é fácil repor, porque os Estados Unidos e a União Europeia, até pelos pactos que foram sendo feitos ao longo dos anos, arcam com o grosso dos recursos. Né? Mas isso tem uma incidência enorme, não tanto sobre a faixa de Gaza, mas sobre os refugiados que estão nos territórios da Cisjordânia. Tá? Sim. Então, tem uma incidência enorme. São escolas, são hospitais, são programas de assistência social. Eles vão ficar sem recursos. Faz parte tanto da asfixia que o regime sionista quer impor sobre os palestinos, quanto uma sinalização, Rebeca e Mauro, do que fará em seguida a faixa de Gaza o governo Netanyahu. Ele vai para cima da Cisjordânia, ele vai para cima do Líbano. Vai. Agora, Breno, sem sair do tema, mas ampliando um pouco, como é que você interpreta? Me parece que a gente tem um movimento que sinto uma certa retomada da ofensiva da extrema-direita em escala global, e nesse sentido, a situação em Gaza favorece a extrema-direita, né? Porque Israel voltou a integrar de maneira destacada o universo deste liberalismo da extrema-direita, né? Tem uma certa legitimidade, vamos dizer assim. Israel recuperou uma legitimidade neste universo, né, que estava um tanto apagada há um tempo. Então, a gente teve aqui o Lula venceu a eleição, a gente teve a vitória no Chile, a gente teve lá Portugal com 2 vitórias seguidas. Então, a gente teve alguns reveses à ofensiva da extrema-direita, né? O Macron na França, mas parece que a gente está em meio a uma nova ofensiva da extrema-direita. As pesquisas nos Estados Unidos são praticamente desesperadoras para o Biden, né? Muito promissoras para o Trump. Tem uma vitória do Milley. Temos esta aliança da extrema-direita com o sionismo que já existia, mas que foi ampliada, né? Então, você vê aqui. Eu acho, inclusive, que a gente começa a sentir um certo cansaço da direita liberal, aqui muito claramente representada pelas mídias brasileiras, mídias conservadoras, da aliança que fizeram com a esquerda contra o Bolsonaro, o bolsonarismo e o golpe. Você começa a ver, inclusive, através da figura do Lira, uma certa, me parece, sinais de uma recomposição desse campo da direita liberal com a extrema-direita e o sionismo contra a esquerda e os democratas. Um cenário perigoso, não lhe parece? Olha, vamos fazer que nem Jack. Por partes.
há 31 anos atrás, um importante intelectual norte-americano, e ele se chamava Samuel Huntington, foi o diretor do Centro de Assuntos Internacionais da Universidade de Harvard por muito tempo, e escreveu um ensaio com muita influência chamado O Choque das Civilizações. Já era depois do fim da União Soviética. E ele dizia, nesse artigo, em resumo, que o grande obstáculo para a hegemonia completa do que ele chama de Ocidente, que, no fundo, é o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, o grande obstáculo para essa hegemonia completa, depois de desaparecida a União Soviética e o campo socialista, seria o islamismo. Não é? E ele estabelece uma lógica Ocidente versus Oriente. Essa é a bússola ideológica da extrema-direita. A extrema-direita se apresenta como o farol do Ocidente contra o Oriente, sendo que o Oriente é uma mescla do islamismo, como falava Huntington, com o socialismo, comunismo e tudo aquilo que se confronta contra a definição religiosa do Ocidente, que é uma esquisita civilização judaico-cristã. Então, esta é a maneira pela qual a extrema-direita, que não é liberal, compreende o Ocidente como a civilização judaico-cristã. Ela compreende dessa maneira para poder absorver, na sua lógica Ocidente versus Oriente, também os valores mais conservadores, que também faz parte, digamos, do programa da extrema-direita. Então, nesta lógica do Ocidente contra o Oriente, da civilização judaico-cristã contra a aliança entre muçulmanos e comunistas, porque é desta maneira que a extrema-direita aborda o tema. E que está exemplificado em tudo quanto é filme dos Estados Unidos, de lá para cá. Claro, Né? claro. É sempre comunista com o islâmico, com os muçulmanos. Sempre, sempre. Então, nessa chave de leitura da extrema-direita, Israel é a joia da coroa. Israel é a joia da coroa. Ele está localizado no que os religiosos denominam da Terra Santa. Israel é um bastião do capitalismo. Israel é uma frente avançada contra o islamismo. Israel é uma cabeça de ponte do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Não é? E Israel é uma forma teocrática de Estado também. Um peso no papel da religião muito importante. Então, isso fez de Israel um símbolo da extrema-direita. Vê que é no mundo inteiro. Michele Bolsonaro foi votar com a camiseta de Israel. Bolsonaro recentemente fez uma live com a camiseta de Israel. Milei ganha as eleições na Argentina, durante a campanha e depois das eleições, bandeira de Israel. Você vai para a Europa, extrema-direita, bandeira de Israel. A extrema-direita, isso é uma coisa curiosa, né, Mauro? A extrema-direita, ela transitou do antissemitismo para o anti-islamismo. Sim. Porque o instrumento de unidade anticomunista da extrema-direita antes da Segunda Guerra era o antissemitismo. Hitler falava da conspiração judaico-bolchevique. Ou seja, buscava atrelar o bolchevismo, que é o inimigo real do nazismo. Né? As pessoas, muitas vezes, a gente se engana pela má informação e pela propaganda sionista. O inimigo do Hitler não eram os judeus, o inimigo do Hitler eram os comunistas. O antissemitismo foi uma das armas às quais Hitler recorre contra o comunismo. E ele denominava dessa maneira: conspiração judaico-bolchevique. O Francisco Franco, ditador da Espanha, generalíssimo de Espanha por la gracia de Dios, como ele se apresentava, ele que foi ditador da Espanha de 39 a 75, 36 anos, só deixou de ser ditador quando morreu. O Franco ainda falava em conspiração judaico
comunista maçônica, né? E não sei por que ele botava o maçônico no meio, mas ele botava o maçônico no meio. Então, essa extrema-direita ela sempre foi profundamente antissemita, porque o antissemitismo vinha de uma tradição histórica muito encravada em solo europeu e ele servia para esse discurso anticomunista. Depois da Segunda Guerra, com a criação do Estado de Israel, depois do Holocausto, com a incorporação de Israel ao sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, esse lugar do antissemitismo passou a ser ocupado pelo islamismo, especialmente a partir dos anos 80. Sim. Começou a ser ocupado pelo islamismo. Então, agora é a conspiração islâmica comunista. O comunismo sempre fica, mas vai substituindo qual é o preconceito racial, ou qual o preconceito religioso que vai se somar ao discurso ultra-reacionário da direita, né? Então, é dessa maneira que a gente tem que compreender o papel de Israel e as relações da extrema-direita com o sionismo. Sim. E é interessante, né, Breno, porque ao agitar a bandeira de Israel, não quer dizer que a extrema-direita esteja se convertendo ao judaísmo. Não. Mas é interessante, porque tem uma lógica. Ao fazer a referência a Israel, você está fazendo referência à Bíblia. Ao fazer referência à Bíblia, você está trazendo de volta o cristianismo fundamentalista, que é sempre referido a Israel, e aí você não vai ter, no caso do Brasil, de Bolsonaro, dos Estados Unidos, de Biden, ou da Argentina, de Milei, um Estado teocrático como Israel. Eles não têm espaço para isso. Mas você vai fazer governos teocráticos, né? Claro. Nessa vertente judaico-cristã. Né? Claro. É que você junta essa questão político-ideológica, que é o Ocidente contra o Oriente, a civilização judaico-cristã contra a coalizão islâmico-comunista, você tem um aspecto religioso, né? Que é o sionismo religioso, que é um produto do sionismo político. Ele fez uma releitura dos textos clássicos da religião judaica. É explícito no Talmud que os judeus somente poderiam retornar à Palestina na condição de nação para reconstruir o reino de Israel depois que chegasse o Messias. Antes da chegada do Messias, isso seria um pecado mortal. É o mais grave dos pecados, porque, segundo a interpretação judaica, a diáspora do povo judeu, depois do ano 70 da nossa era, teria sido uma punição divina pelos pecados cometidos pelos judeus. E somente a chegada do Messias, para o judaísmo, Cristo não é o Messias, né? No caso dos cristãos do Velho Testamento, é o retorno do Messias, mas para o judaísmo o Messias nunca veio. Então, só depois que viesse o Messias é que você podia acabar a diáspora, os judeus poderiam retornar à Terra Santa, a Terra Prometida, e reconstruir o reino de Israel, o Estado de Israel. O sionismo se abraçou com uma parte da religião judaica, com uma parte dos grupos judaicos, e inverteu os fatores. Ou seja, o Messias só virá depois que a Terra Santa estiver ocupada pelo povo eleito e tiver sido reconstruído o reino de Israel. Somente então o Messias virá. E essa tese religiosa se abraça com o neopentecostalismo, que parte da mesma interpretação, não é? Ou seja, de que você precisa retomar a Terra Santa, o povo eleito precisa se reinstalar na Terra Santa e se libertar dos ímpios, dos impuros. Exatamente, purificar a Terra Santa. Somente então, com a Terra purificada, é que o Messias, Cristo, poderia retornar. Ele só retornaria a uma Terra Santa. Então, isso provocou uma aliança, do ponto de vista religioso, entre o fundamentalismo neopentecostal e o sionismo religioso. Então, esse é outro fundamento da aliança entre a extrema-direita e Israel. Agora, então, uma aliança muito sólida, que é um dos motivos pelos quais praticamente desapareceu o que um dia se chamou esquerda sionista, que eram os trabalhistas, que era o Mapan, né, que depois virou Meretz, que seria uma espécie de socialismo sionista, e o Avodá, Partido Trabalhista, que seria como a social-democracia mais moderada
Não é? Então, eles desapareceram, eles foram se enquadrando, na prática, se deixando enquadrar no fundamental pela direita sionista e desaparecendo eleitoralmente, porque isso passou a ter muita força também dentro de Israel. Agora, queria colocar, então, nessa equação os liberais. O meu olhar, eu vejo os movimentos aqui no Brasil, você começa... O que pareceu ser uma aliança diante do desespero com o avanço do fascismo, da extrema-direita, de uma retomada da aliança entre os democratas, ou os liberais, ou os neoliberais com a esquerda, esses movimentos do Lira, da mídia aqui no Brasil, começa a ver alguns sinais que pode ser um esgarçamento. Como é que você vê esse cenário? Eu concordo contigo. Os liberais estão cevando o campo para uma alternativa anti-Lula. Uhum. Eles não têm certeza de que vão conseguir até 2026. Uhum. Mas eles já estão cevando o campo. Uhum. Qual é a base da aliança dos liberais com a esquerda? E é bom que a esquerda fique esperta. É que aos liberais interessa se livrar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ocupou a liderança do campo conservador, uma liderança que historicamente foi exercida pela direita liberal. Ou seja, quem que comandava o campo conservador depois do impeachment de Collor em 92? A direita liberal. O próprio PSDB faz sua travessia para o liberalismo para exercer o papel de condottiere, de maestro do bloco conservador. Então, era uma aliança. PSDB, o antigo PFL, que depois virou Democratas e hoje é a União Brasil, e o MDB, que virou PMDB e voltou a ser MDB. Então, esse triângulo de partidos, sob a direção do PSDB, é que constituiu o núcleo dirigente do campo conservador. Havia uma extrema-direita? Claro que havia, mas ela estava subordinada a essa tríade liberal. A partir de 2013, mas notadamente a partir de 2016, essa tríade liberal vai perdendo espaço, porque no choque frontal contra o PT, ela não tinha capacidade de mobilização social. Quem tinha era a extrema-direita. E a extrema-direita foi galgando degraus e o bolsonarismo ocupou a liderança desse campo conservador e destruiu eleitoralmente a direita liberal. Destruiu. Uhum. Geraldo Alckmin, em 2018, não teve 5% dos votos. Sim. Simone Tebet, que foi a candidata liberal em 2022, não teve 4% dos votos. Então, eles precisam tirar o bolsonarismo do comando do campo conservador. Aí eles se aliaram com a esquerda. Se aliaram com a esquerda no segundo turno para derrotar o Bolsonaro, se aliaram para compor o governo Lula, se aliam na pancadaria contra o bolsonarismo. Uhum. Agora, uma vez que o bolsonarismo vá sangrando, na análise deles, o bolsonarismo vai perdendo força, eles se sentem mais à vontade para começar a atacar a esquerda. Uhum. E para tentar, simultaneamente, como um pêndulo, atacar um e outro e tentar reconstruir um caminho no meio, um caminho entre a extrema-direita e a esquerda. Então, eles estão nesse movimento. E você tem toda a razão. Como sempre na história do nosso país, quem vai quem vai cevando esse campo, quem está na vanguarda dessa operação, são os meios corporativos de comunicação. Eles vão batendo de um lado e do outro para tentar ampliar o espectro liberal, o espectro de centro, para usar a linguagem descritivista da imprensa corporativa, para tentar ampliar o espaço de centro e esse espaço de centro ocupar novamente o comando do campo conservador contra a esquerda. Então, essa é a operação e é necessário ver se é uma operação para a qual a esquerda está pronta. Pois é. Não, porque você começa, inclusive, a ter um movimento, porque eles não têm mais um FHC, eles não têm mais nem uma Simone Tebet que está lá dentro, né, por enquanto. Então, não tem tu, vai com tu mesmo. Quem é o tu deles agora? É o Lira, né? O Lira que vai crescentemente se credenciando, começa a se frequentar. Se bem que eu acho que o papel do Lira, na lógica dos elaboradores da direita liberal, é meio que de bucha de canhão. Eu não acho que eles coloquem
as fichas no Lira. O novo Eduardo Cunha. Não, eles querem usar o Lira como ariete contra o governo. Querem desgastar o máximo possível o governo. O Lira é funcional para travar o parlamento. Porque se trava o parlamento, o governo vai começar a ter problemas, porque o governo, mais uma vez, igual a 20 anos atrás, jogou todas as suas fichas na institucionalidade. O governo não tem plano B. Se travar na institucionalidade, está encurralado. É diferente do que o Petro na Colômbia. O Petro na Colômbia construiu uma estratégia de mobilização popular forte. Aqui não. Aqui todas as fichas estão na institucionalidade. Todas, 100%. 200% das fichas estão na institucionalidade. Se ela travar, o governo vai se ver em apuros. Embora o governo possa ser obrigado, e o está sendo pelo Lira, a brigar. Né? Contra a vontade de todos os líderes do governo, né? Contra a vontade do Padilha, do Rui Costa. Está sendo obrigado a brigar. Porque o Lula é uma personalidade curiosa, né? Do ponto de vista da análise do seu perfil político. Ele é, por natureza, um negociador. Ele não é um líder revolucionário. Né? Ele é um líder popular que busca conquistas para o povo a partir de uma combinação entre luta e negociação, como é próprio do movimento sindical. O Lula formou sua mentalidade política no sindicalismo. Mas não ponham o Lula sob chantagem. O Lula reage à chantagem. Ninguém pode impor ao Lula sua própria posição. Isso acontece até dentro da esquerda. Quando eu vejo as pessoas fazendo campanha para ser ministro, né? Porque agora é uma coisa esquisita no Brasil hoje. O sujeito faz lobby pela imprensa para ser ministro. Eu vejo aquilo, e eu já vi até amigos meus fazendo isso, eu digo, meu caro, você acabou de se autofritar. O Lula nunca vai indicar quem faz campanha para ser ministro. Isso não vai acontecer. Você não pode puxar uma faca para o Lula. Né? Então, é o que o Lula está fazendo. Ele está escolhendo um confronto direto com o Lula ao exigir a cabeça do Padilha. Isso. Né? Então, mas de toda maneira, esta reação do governo de não aceitar a chantagem do Lira, ela tem um problema, sabe, Mauro? Qual é a estratégia em seguida? Porque o Lira tem força. O Lira tem força. E o governo não construiu um plano de mobilização popular. Os partidos de esquerda não construíram um plano de mobilização popular. Os movimentos sociais, o sindicalismo, não estão envolvidos em um plano de mobilização popular para pressionar o parlamento. Então, é o Lula contra o Lira. Não é o povo liderado pelo Lula contra o Lira. É o Lula contra o Lira. E isso é uma situação perigosa, porque o Lira pode ter força suficiente para encurralar o governo na Câmara dos Deputados. E o Lula vai ter o quê como saída? Deixar de ter o Lira como seu parceiro de negociação para ter o atual presidente do Senado? O Rodrigo Pacheco? Foi um movimento que o Lula fez ontem, né? O Pacheco saiu lá e foi encontrar com o Lula. Aí tem uma conversa que o Pacheco apoia o Rogério Correia, o Lula apoia o Pacheco para governador, e ele tenta trazer de volta o Senado que ele perdeu ano passado, né? Então, veja, é um espaço de... Eu não sou contra, eu acredito que deva fazer isso mesmo, buscar aliados no parlamento, romper com um, se compõe com o outro, a esquerda não tem maioria, nós não devemos negar a necessidade disso, mas há um outro vetor que não é cuidado, o vetor mobilização popular não é cuidado, ele não existe na estratégia. Não é que ele existe e não dá certo, ele não existe na estratégia. E era uma autocrítica que parecia unânime pré-2022, não era? A gente que entrevista muitas pessoas, todos esses que estão no governo, o que eles diziam quando a gente perguntava? Nós erramos com excessiva institucionalização. Todo mundo não falava isso? Bom, e aí, voltando, a esquerda volta para o governo. E, de novo, o mesmo erro? Exatamente. De novo. Novos erros, né? O pessoal grita, novos erros, pelo amor de Deus. Estou vendo, olha aqui, ó. E esse jogo, é isso que você falou. Esse jogo, não adianta a gente... Não vai ganhar deles. Esse jogo Lira, esses liberais sabem fazer como ninguém. Está aqui. Acaba de ser suspensa
a reunião que haveria entre líderes da Câmara com o Haddad. Os parlamentares alegam, não, com essa tensão na relação entre os dois, os parlamentares é o Lira, né? Não dá para fazer reunião, acabou de ser suspensa a reunião que ia ter para tratar da pauta de interesse do governo e do Haddad nesse início de ano com a Câmara dos Deputados. Nesse jogo eles são mestres, né, Breno? Aí vai ser difícil ganhar. É a chantagem, entendeu? E isso tem que romper. E precisa ter uma estratégia, não adianta só brigar. As pessoas acham que às vezes eu sou radical, mas eu sou muito pragmático. Não adianta só brigar. Você tem que ter uma estratégia para poder brigar. E essa estratégia falta um elemento, que é a pressão das ruas. Não é o velho Ulisses Guimarães que nos ensinava isso, um liberal. Ele dizia, parlamentar só tem medo do rugir das ruas. Claro. É isso. Então, nós estamos vivendo uma situação, eu até vi passar uma mensagem aqui sobre isso, que nós temos que compreender os movimentos do Lira, do Pacheco, também do Pacheco. São movimentos para enfraquecer o presidencialismo e conduzir a uma mudança de regime para o semipresidencialismo. Isso é um golpe político. Sim. O povo, por 2 vezes em 60 anos, decidiu que o regime da sua vontade é o presidencialismo. 63, plebiscito de janeiro de 63, que devolveu a João Goulart os plenos poderes presidenciais, e o plebiscito de 93, na qual vence a República e o presidencialismo por larga margem. Sim. A burguesia brasileira não gosta do presidencialismo, aprendeu a não gostar. Por quê? Porque se deu conta que a única janela aberta para as forças de esquerda chegarem ao comando do Estado é a eleição presidencial. Porque a eleição parlamentar, o sistema brasileiro impede a esquerda de ser maioria. Impede a esquerda de ser maioria. O sistema não é proporcional, os pequenos estados têm uma representação muito maior do que os estados grandes. O Senado é uma casa legislativa plena, com 3 senadores por estado, não importa a população. O sistema proporcional uninominal, que é o sistema brasileiro, é um sistema que despolitiza, as pessoas votam num deputado, e o deputado que é rico, que é famoso, ele tem uma enorme vantagem. Então, o sistema foi feito para a direita sempre ganhar as eleições parlamentares, mas tem uma janela aberta, que é a eleição presidencial. E eles sabem que não podem fechar, eles não podem acabar com a eleição presidencial. O que eles querem fazer? Tirar poderes do presidente. Tirar poderes do presidente com as emendas, tirar poderes do presidente obrigando a se submeter ao parlamento e acabar com a reeleição. Eu acho incrível que as forças de esquerda, inclusive dentro do PT, estejam dispostas a votar nessa barbaridade. Que é uma das principais agendas do Pacheco para esse ano, acabar a reeleição. É uma barbaridade isso. Apoiado, eu vi outro dia uma entrevista e falei, meu Deus do céu, nós estamos no Campeonato Mundial de Tiro ao Pé, apoiado pelo Jacques Wagner. Não, é melhor ter eleição só de 5 em 5 anos, aumentamos todos os mandatos de 4 para 5 anos, não pode haver reeleição, acho isso melhor para a democracia. Meu Deus, vivemos. É um mundo abstrato. Não é um mundo. E aí, para encerrar, Breno, acho que o Lira e o Pacheco, bom, nessa altura do campeonato, todo mundo entendeu que a única estratégia que o governo Lula teve diante dessa situação foi meio que bypassar o Congresso e buscar aprofundar sua aliança com o STF para buscar nessa aliança com o STF o resguardo para dizer, bom, em último caso eu me seguro com o STF declarando inconstitucional o que o Congresso aprontar. Qual é a resposta do Lira e do Pacheco? Uma medida atrás da outra para enfraquecer o STF e aí também... Agora, aí tem um problema adicional, né, Mauro, Rebeca? Que é o seguinte, para mobilizar o povo, você precisa propor um programa ao povo. O povo vai se mobilizar por quê? Por qual medidas? Porque as medidas que o governo foi aprovando no ano passado, parte delas não animam o povo. Eu não consigo imaginar uma mobilização popular para aprovar o novo marco fiscal, né? O novo arcabouço fiscal. Você consegue imaginar isso? Eu não consigo.
né? Ou mesmo a reforma tributária sobre o consumo, também não vai ter mobilização popular. Quais são as bandeiras que esquentam o coração do povo? Bom, seria a reforma tributária sobre riqueza e renda. Essa pode animar o coração do povo, mas o governo não apresentou essa reforma ainda. Não. Essa reforma não existe. Não está na prioridade parlamentar. Ano, né? Para 2025, isso. Né? Então, não está na prioridade parlamentar. Então, o governo adota uma estratégia gradualista que é mais ou menos assim. Vamos fazer uma caricatura. O governo apresenta 10 medidas para o parlamento, umas 5 ou 6 são mais ou menos do interesse ou não tem a contrariedade do grande empresariado, para poder passar umas 2 ou 3 que interessam ao povo. Né? Então, essa é a estratégia. Eu dou o que vocês querem, em troca, vocês me dão alguma coisa que o povo quer. Então, essa estratégia, ela não esquenta o coração do povo, ela não é uma estratégia mobilizadora, não é uma estratégia que cria uma identidade mobilizadora para a esquerda. Sim. E é uma estratégia que a ciência política vai mostrando que é ineficaz nos tempos de hoje. A extrema-direita tem lições a nos dar. Uhum. Posso falar aqui uma aberração? Sem apanhar de vocês dois? Javier Milei nos deu uma lição de ciência política. Uhum. Uma lição. O que ele fez? Ele não tem força nenhuma no parlamento argentino, embora seja apoiado, claro, pelos meios de comunicação e pela burguesia argentina. Mas ele não tem força no parlamento. Ele acha que tinha 7 deputados. Ele começa o mandato dele com um programa máximo, 645 leis dentro da chamada Lei Ônibus, que simplesmente impunham um novo regime, um novo sistema econômico, um novo regime político na Argentina. Um pacote ultraliberal e uma concentração absurda de poderes nas mãos do presidente. E peitou com esse programa máximo. Criou tensão, crise, jogou os inimigos para o confronto, porque não havia outra saída. A partir desta polarização, negociou com as forças tradicionais do liberalismo, esvaziou o programa máximo para um programa mínimo, de 640 leis para 400 leis, e aprovou. Uhum. Sem ter maioria no parlamento. Chocante. O Petro fez a mesma coisa. Sem ter maioria no parlamento, ele foi para o pau desde o início. Reforma tributária, reforma da saúde, Plano Nacional de Desenvolvimento, limpeza das Forças Armadas. Foi para o pau, mobilizou e aí negociou. A estratégia aqui, eu compreendo o cálculo do presidente Lula, não é despropositado. Talvez o senso comum mostre que é o mais sensato, que é vamos pianinho e devagarzinho, porque nós não temos força e se as coisas não forem feitas gradualmente, sem confronto, nada anda. Uhum. Tá? Agora, essa estratégia pode ter resolvido o curto prazo, o ano passado, resolveu, né? O país teve bons resultados, mas ela tem problemas de médio e longo prazo, porque ela não altera a correlação de forças. Uhum. E a questão essencial, quando você é minoria, mesmo tendo ganho a presidência da República, é alterar a correlação de forças. O pessoal que se diz pragmático fala assim, nós não temos correlação de forças para aprovar medidas mais profundas de transformação. Bom, então, como é que nós vamos mudar a correlação de forças? Isso. Essa é a grande questão pragmática. Como mudar a correlação de forças? E essa estratégia ultragradualista não tem permitido mudar a correlação de forças. Não, ao contrário, né? Aponta para um 2024 em que a atual correlação de forças que não desfavorece deve ser aprofundada. Né? Essa é a nós questão. Vamos plantar em 2024 um Congresso ainda mais conservador em 2026. Porque as eleições municipais, elas não têm importância para a eleição presidencial, mas elas têm importância para a eleição parlamentar. É isso aí. Porque os deputados federais se elegem com base nos vereadores e prefeitos, que são eleitos 2 anos antes. Né? Breno, estouramos demais o nosso tempo aqui, mas a conversa estava boa, né, Rebeca? O Breno pode. O Breno tem passe livre aqui com a gente para estourar o horário, porque é uma aula sempre. Eu estou aqui anotando tudo, porque, sabe, Breno, difícil lidar com você, sabe? É difícil, não. Mauro lida comigo há quase meio século, é fácil. Pô. E vai bem. Não, Você está vindo a Brasília? Eu estou indo a Brasília. Vou lançar o livro em Brasília dia 21 de fevereiro.
Fechou. Vamos nos ver aqui, então. Tá bom? Obrigado, Breno. Abração. Abraço, querido. Tchau, tchau. Tchau.